Olá, começamos o nosso programa de hoje, Basta Crer. Começamos sempre com muita alegria, claro, e boa disposição, porque é um prazer ter a sua companhia. Para você que nos acompanha, relembro que nós temos aí os contatos, o WhatsApp e o SOS, que você pode falar conosco. Temos uma equipe pronta para te ajudar no que for preciso. Temos aí o SOS mais 351 21 190 8990. E para quem de repente está longe de Portugal, não consegue ligar no SOS, mas quer falar conosco na mesma, nós temos o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Pode entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração. O que é um pedido de oração? Talvez você nos acompanhe pela primeira vez. De repente você está passando por um problema que na sua força não é possível de resolver. Para você isso é algo impossível, mas saiba que para Deus nada é impossível. E há poder na concordância. Daqui a pouco, inclusive, teremos o apóstolo Jorge Tadeu, que além de nos ensinar a palavra de Deus, vai também orar por todos os pedidos. Portanto, se você tem algum pedido de oração, alguma coisa que você necessita de ajuda, pode enviar SOS, WhatsApp, que a nossa equipe vai anotar. E então, daqui a pouco, o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos esses pedidos de oração. Através desses mesmos contatos que continua em rodapé, você pode enviar também o seu testemunho, contando algo de bom que Deus fez na sua vida, porque todo mundo gosta de boas notícias, não é? Eu tenho certeza que você que nos acompanha não gosta de receber más notícias, não. Gosta de receber boas notícias. Então pode enviar o seu testemunho para nós. Bom, então vou ficando por aqui. Agora vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu. Não se esqueça de prestar muita atenção para tudo que você está fazendo e ouça com atenção a palavra do homem de Deus para você. Ora, muito bem, agora eu vou falar um bocadinho sobre finanças, porque realmente muita gente está a passar por problemas, tanto na área de emprego, na área de agricultura, na área de negócios. E Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades, independentemente onde é que nós estamos, se há Cristo, não há. E, portanto, o segredo é nós sabermos qual é a vontade de Deus e qual é o sistema de Deus para a área financeira. Inclusive, muitos crentes desconhecem essas leis e também passam por grandes dificuldades. Isto sem necessidade, porque se já são crentes, era suposto ter vitória. Então, Jesus falou que tudo funciona com base em sementes. Isto Jesus falou em Marcos 4, 26. Que tudo, nos céus, na terra, tudo funciona com base na lei de semear para colher. E dinheiro é uma semente. E, portanto, quando a pessoa precisa de dinheiro e vai orar, vai chorar, não resulta, porque o dinheiro não vem desse jeito. Vem de semear para colher. E por isso é que Deus institui essas leis de dízimo de ofertas, porque são precisamente para pôr em prática a lei de eu semear primeiro para colher depois. Eu tenho aqui, sim, a Bíblia aberta em 2 de Coríntios 8:9, e o apóstolo Paulo ensinava assim, 8:9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Veja só o que está aqui escrito. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é um favor que não merecemos.
Ninguém merece nada. É? Mas Deus amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho para vir nos ajudar, nos libertar. E por isso diz assim, então, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, claro, Jesus é Deus, se fez pobre. É? Ele veio sem nada, nasceu até numa manjedoura. Ele veio sem nada para tomar o nosso lugar. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. É? Ao contrário do que muita gente pensa, eu quero ser como Jesus. Bem, eu também quero ser como Jesus, mas na área de ser substituto, eu não posso. Eu não sou substituto. Eu faço sacrifício por amor a Jesus, eu subo não sei quantas escadas, eu ando não sei quantos quilómetros, fico todo inchado, tudo aquilo. Bem, esse tipo de sacrifícios não faz sentido, porque Jesus é que fez sacrifício por amor a nós. E quando se trata da área financeira, é claro como a água está aqui assim. Ele se fez pobre para ser o nosso substituto. Está a ver? Para, em troca, nós prosperarmos. A vontade de Deus é que você prospere. Deus não fica engrandecido, não fica louvado, não fica honrado se um crente andar pobre. O diabo até vai se rir. E muita gente até se rir. Aquela gente diz que é crente, olha, um pobre tanas, porque até nada na vida. Bem, as pessoas têm razão. Então, Deus é Deus ou não é, não é? Então, a questão é que nós temos de saber as regras de Deus. Não é fazer, eu sigo a Deus à minha maneira. Então, primeiro é saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós prosperemos, porque Jesus foi feito pobre para que em troca nós pudéssemos prosperar. Ele fez essa troca na cruz. Agora, numa passagem muito perto desta, que vem ainda, 2 de Coríntios 9 e no versículo 6, diz então qual é a solução. Porque diz assim, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Está a ver? E ainda diz mais, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Está a ver? E, portanto, aqui nós vemos, de novo, a lei de semear para colher. Lembra que eu falei que em Marcos 4:26, Jesus dizia que o reino de Deus é a semelhança de um homem que lança a semente à terra e a semente cresce dia e noite, não sabemos como. E a seu tempo dará o seu fruto. Tudo é tudo. E é tudo nos céus e na terra e o próprio Deus funciona assim. Então, quando aqui agora vemos o apóstolo Paulo a escrever, digo isto, que semeia pouco, pouco se fará, faz sentido. O agricultor sabe isto perfeitamente. E o que semeia abundância se fará. Podemos então dizer que quem escolhe o tamanho da colheita é você, sou eu, cada um de nós. Se eu tiver muita fé, pois eu vou semear mais. Se tiver pouca fé, vou semear menos. Se não tiver nenhuma, não semeio. Mas esta é a lei de Deus, está a ver? E, portanto, qual é a minha exortação? Você vai à igreja, a uma igreja maná, e aplique estes princípios, está a ver? Para que você possa prosperar, para que Deus fique honrado na sua vida. E agora vou pedir aqui ao time para tocar um hino. Qual é o hino que você vai tocar? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória,
por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. sim, em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. E nós vamos continuar a estudar este tema de que toda a ação tem consequências. Tudo aquilo que nós fizermos ou falarmos tem consequências, ou boas ou más. Se eu fizer coisas boas, consequências boas. Mas se eu fizer coisas erradas, as consequências vão acontecer e não são boas. Nos dias de hoje, como eu tenho dito, esta nova geração moderna está-se a habituar a não ter consequências, ou a achar que não há consequências. Claro que há. E depois têm dissabores. Os próprios pais educam os filhos, na minha maneira, de um modo que não está muito bem, porque não corrigem os filhos, não fazem com que eles sofram consequências e, portanto, mais tarde, quando eles virarem homens e mulheres e tiverem que viver a sua própria vida, vão ter consequências muito más porque não sabem essa lição. Nós hoje vamos aprender falar um bocadinho sobre as consequências positivas ou negativas de quem decide converter-se ou não se converter. Há muita gente que diz, eu sigo a Deus à minha maneira. A Deus não existe. Eu acho. É melhor não ser assim, porque Deus existe mesmo. Existe um céu, existe uma terra, existe um inferno. E há condições muito específicas para que a pessoa possa entrar no céu. A primeira passagem que eu quero compartilhar consigo é a de Lucas 16, em que Jesus falava do céu e do inferno. Eu sei que há sempre gente que acha que o inferno existe. Bem, isso é porque a pessoa tem um Deus, que é Ele próprio, não é? Eu acho isto, eu acho aquilo, portanto, como eu sou um pequeno Deus, eu é que sei. Mas olha que não é assim. O céu e o inferno existem e Jesus foi bem específico. E Jesus dizia então, Lucas 16, versículo 19, que havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do homem rico. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é também o nome que se dá ao céu. E morreu também o rico. Está a ver? Toda a gente morre. E foi sepultado, e agora o rico estava onde? No Hades. Também se chama o inferno. Ou seja, um foi levado para o céu e outro foi levado para o inferno. E logo aqui é interessante que não é quem é o poderoso, quem tem um título de não sei das quantas, quem tem autoridade sobre não sei o quê, quem tem muito dinheiro, não é? Nada disso é o que vai determinar para onde é que a pessoa vai. Não vai determinar coisa nenhuma dessas.
Então, portanto, o homem rico estava no Hades e ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isto logo nos diz que as pessoas, quando morrem, não desaparecem. E elas continuam com consciência, perdem o corpo. Nós somos o espírito, saímos deste corpo e vamos para algum lugar. E, estando no Hades, no inferno, ele via o Abraão, o pai da fé, e via o Lázaro. Clamando, o tal homem rico estava em tormentos no inferno, falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora é consolado e estou atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderão, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, há um abismo entre o céu e o inferno. Quando a pessoa morre, vai para um sítio, nunca mais lá sai. Eu sei que há para aí umas doutrinas inventadas não sei por quem, que falam do purgatório, onde a pessoa vai para se purgar. Bem, eu ouvi a minha tia falar de purgar o gato, com não sei o quê. Agora, purgatório na Bíblia não existe. A pessoa quando morre, ou vai para um sítio ou vai para outro. E há um abismo, há uma separação que não tem, portanto, ligação nenhuma. Quem vai para um sítio nunca mais lá sai. E então o rico ainda tentou mais uma tática. Olha, vai lá, dizia o rico ao Abraão, vai lá falar com o meu pai e aos meus irmãos, para que eles saibam que este lugar é de tormento e existe mesmo. Vai lá avisá-los que afinal isto é mesmo verdade. E o Abraão disse, não, tem os profetas, tem Moisés, que os ouçam. Ou seja, tem os homens de Deus que andam a falar destas coisas, que os ouçam. Não vou dizer mais coisa nenhuma, eles que os ouçam. É isso que Deus também... Jesus Jesus está a contar esta história. Jesus está, portanto, a avisar que a pessoa tem que dar ouvidos à palavra de Deus. E ele disse assim, o rico ainda tentou mais um truque. Não, ó pai Abraão, vai lá, porque se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Se eles vissem uma pessoa morta ressuscitar, eles iam se arrepender. Não, nada a arrepender. Não há nada, porque as pessoas que não querem aceitar, nem que Deus faça maravilhas, sinais e maravilhas, não querem acreditar, é uma decisão deles. Está a ver? O faraó do Egito viu muitos sinais e maravilhas, mas ele era teimoso, um verdadeiro palerma. Perdeu vezes sem conta, por desafiar a Deus, mas ele não queria dobrar-se a Deus, o que é um total disparate, porque Deus é o Senhor. Então, nesta história nós vemos que, por vezes, as pessoas brincam com a sua vida eterna e acham muitos astros e pensam que não há consequências. Mas há. Portanto, é neste planeta que nós temos a oportunidade de nos convertermos a Jesus. O que é converter? É eu decidir que vou fazer de Jesus o meu Deus. Não sou eu mais o Deus, o centro do mundo. Não sou eu o Senhor da minha vida. Porque é evidente, se a pessoa parar para pensar, nós não somos Deus nenhum. Primeiro porque não pedimos para nascer. E depois não queremos morrer e vamos morrer. E depois temos montes de problemas que não conseguimos resolver. Então, quando a pessoa se acha um grande senhor com muita inteligência, ele está a fazer uma figura muito triste, porque ele não é nada disso. Ele é um simples mortal, com defeitos, como todos nós, que vai morrer. Mas Deus amou a todos nós de tal maneira que fez um plano de redenção. E é esse e mais nenhum. Não é eu acho, eu quero, eu é que... Não, é aquele que Deus fez e nada mais. E consiste em quê? É um plano legal, não é religioso.
em que a segunda pessoa de Deus veio à Terra para tomar o nosso lugar, pagar o preço que nós devíamos pagar e ir, inclusive, para a prisão ou o inferno nas nossas vezes. E agora, nós, para nos convertermos, só temos que dizer a Deus que aceitamos esse plano, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Salvador porque é Ele que pagou o preço por mim e Senhor porque é Ele que passa a mandar na minha vida. Porque se eu não deixar que Deus mande na minha vida, também não entro lá no reino de Deus. Isto é óbvio, não é? Mas parece que às vezes não é. Porque a pessoa para ir, por exemplo, para a América, ou para a Austrália, ou para o Canadá, sabe perfeitamente que tem que ter um visto. É? E só o deixam entrar se ele quiser obedecer e honrar as leis lá desse país. Mas quando se trata de Deus, Deus é um Palermo, qualquer, mas não é. Só que estamos no tempo da graça. O tempo da graça é um tempo em que Deus permite que a gente faça o que quer, na tentativa da gente escolher o lado certo, mas a verdade é que as consequências vão mesmo acontecer. Quem se voltar para Deus, se converter e começar a andar com Deus, pois a consequência é positiva, vai viver com Deus para sempre e para sempre. Mas aquele que não quiser fazer essa decisão, muito bem, mas vai também sofrer consequências que são muito más. Ora, eu tenho aqui este livro, como eu já falei das outras vezes, que diz Andar com Deus. Este livro ensina temas como eu estou a falar agora, ensina o que é isto de andar com Deus e fala também aqui no capítulo 4 dos avisos de Deus. E diz assim Deus, aliás, diz assim Deus, não, o livro, os dias de Noé se repetem. Foi o que eu escrevi. Os dias de Noé se repetem. Hoje em dia, as pessoas vivem afastadas de Deus e, como Jesus disse, comem, bebem, dão-se em casamento, fazem festas, vão para aqui e para lá e não ligam nenhuma a Deus. Era exatamente isso que aconteceu nos dias de Noé. E Deus usou-se de Noé para fazer avisos. Na verdade, Deus disse ao Noé, vai avisar todo o pessoal que eu vou acabar com o mundo, vou inundar o mundo, e de modo que tu, ó Noé, vais construir uma arca. Quem acreditar vai entrar na arca e depois eu vou fechar a arca, porta que Deus fecha, ninguém consegue abrir, vou inundar a terra e quem não tiver entrado fica, claro, de fora afogado. As piadas não foram poucas não. Toda a gente se riu do Noé. Era um Palermo. Estamos aqui na montanha, como é que isto pode acontecer? Eu acho tanta piada a tanta gente que diz cientista. Também já fui cientista, também fui engenheiro, especializado em pontos de estruturas especiais e a certa altura também tive fazer trabalhos de ciência. E uma coisa que me espanta muito, sempre me espantou, é os ditos cientistas que dizem cada coisa. Hoje dizem uma coisa, daqui a uns anos dizem outra, depois já dizem outra. É um disparate total, como se eles fossem o dono da verdade. Ninguém sabe a verdade. E, portanto, só há uma pessoa que sabe tudo, que é Deus. Mas pronto. Então, já naquela altura, havia aquilo que eu chamo o chico esperto. Eles é que sabiam, não pode ser, isso é impossível, porque eu sei muito bem, sou cientista, sou engenheiro, sou sei lá o quê, e, portanto, é impossível o mundo ficar inundado, não há água que chegue. A ver? Muito menos a água não pode chegar aqui ao topo da montanha. E então o Noé foi fazendo a arca. Foi fazendo a arca, até aqui, não sei se eram 100 anos, 120, não me lembro. A arca estava concluída. Então Deus lhe disse assim, agora tu e a tua casa, e quem quiser, entre nesta arca e pões um par de cada animal. E assim ele fez. E o pessoal ainda se riu mais. Coitadinhos ali, no topo da montanha, num barco, a pensar o quê? E começa a chover. Coincidência, chove. Mas chove. E a chuva não parava. Isso é, pronto, é daquelas coisas cíclicas que acontecem tantos e tantos anos. E não parava de chover. Até que a água começou mesmo a subir. Aí o pessoal começou a ficar preocupado. Já a água chegou lá acima, já estava nos pés, no tornozelo, já lembrava, afinal é verdade, não é, abre a porta. Já era tarde. Porta que Deus fechou, acabou. Não há hipótese.
não conseguiram abrir a porta. E, portanto, todos faleceram. Então, mas Deus não é bom? Então Deus não é amor? Então, que raio de Deus é esse que mata e afoga as pessoas? Você ainda não entendeu, então. O amor de Deus não é que você faz o que quer, goza com Deus, ri-se de Deus, ri-se das coisas de Deus e que vai não ter consequências. O amor de Deus é que Ele deu um escape. Deu-lhe a solução. Deu-lhe o caminho. Você ou quer ou não quer. Se não quer, é evidente que vai pagar as consequências. É evidente. Não é que Deus é mau. Ele é bom, Ele fez o caminho. Você é que tem que escolher. Ou quer entrar nesse caminho ou não quer. E aquela gente não quis entrar no caminho. E morreram afogados. Bem, então, Jesus disse que hoje é a mesma coisa. Diz, por exemplo, a Mateus 24, diz assim, que não chega a pessoa a entregar a vida a Jesus, ele tem que prevalecer, permanecer firme com Deus, indo à casa de Deus, honrando a Deus, ajudando a obra de Deus e por aí fora. E diz assim, esse sim será salvo, porque como foi nos dias de Noé, assim também acontecerá com a vinda de Jesus. Jesus vai vir, ele prometeu, vai vir a segunda vez. Da segunda vez ele não vai vir com pobreza, mas em glória todo o olho verá e vai ser uma coisa estrondosa. E assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, e não ligavam nenhuma a Deus, até o dia que Noé entrou na arca, assim vai acontecer também. Que quando Jesus vier, muito pessoal está para aí, quer lá saber, eu é que sei, mesmo crentes andam para aí desviados, Deus me compreende, etc. E não estão na arca de Noé, que é na casa de Deus, está a ver? Não estão na igreja. E, portanto, quando Jesus vier, muita gente não vai entrar, porque estavam desviados. É impressionante, não é? E, portanto, Deus usa-se de Noés, como eu, como os outros pregadores, para advertir as pessoas de que realmente as pessoas têm que se converter a Jesus e têm que passar a andar com Deus e mais, devem usar os seus talentos ao serviço do Senhor. E isto é uma palavra que não vem apenas para, enfim, as pessoas do mundo ou até os crentes. É para toda a gente. Olha, sabe para quem é? Para os pastores, para os pregadores, para mim, para toda a gente. Porque não é o título que me salva. E uma vez salvo, não estou salvo para sempre. É preciso eu prevalecer, guardando, como Deus diz, a coroa da salvação. E, portanto, esta é uma coisa muito importante de tomar muita atenção a isto. Agora, quando nós decidimos andar com Deus, então as consequências são positivas. Primeiro porque, quando morrermos, vai todo mundo prestar contas ao Juiz Supremo e nesse dia do julgamento final, os nossos erros, os nossos pecados, os crimes contra Deus, não existem. Foram apagados. Como é que foram apagados? Porque Jesus pagou o preço por nós. Houve alguém que pagou o preço por nós. Então não tem que pagar, está a ver? Mas as outras pessoas, até aquelas que, aos olhos da sociedade, eram boas pessoas, fizeram trabalhos, ajudaram o próximo, mas decidiram não escolher andar com Deus, não escolheram converter-se, mudar de vida. Conversão também é mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida. A ver? Eu tenho que mudar de vida. Eu vou por um caminho e Deus diz, agora o caminho é aquele. Eu tenho que mudar para esse caminho. Deus é que manda. Se você for querer viver para um país, Estados Unidos, qualquer, Ele vai dizer quais são as regras. E é para quem quer. Se você não quiser obedecer às regras, em pouco tempo você é expulso. Quanto mais agora, Deus. Não é nenhum Deus das bananas. Então, agora, quando nós decidimos voltar para Deus, entregar a vida a Jesus, portanto, sermos salvos, nos convertemos a Jesus Cristo, então há uma série de coisas positivas que nos acontecem. As consequências são fantásticas. Primeiro, vamos viver para sempre e para sempre com Deus. E ouça o que eu vou dizer. Viver para sempre é toda a gente. Uns vão para o céu, outros para o inferno. E nunca mais lá saem. Agora, vamos ter consequências positivas, vamos viver para sempre com Deus.
A segunda coisa é que já neste tempo, Deus nos ajuda. Deus nos dá bênção. Em Deuteronômio 28 você podia ver isso. Que aquele que anda com Deus, obedece a Deus, as bênçãos de Deus vêm ter connosco, coisas boas vêm ter connosco. Deus manda que a bênção esteja na nossa vida. Mas quem não anda com Deus, já neste tempo, vai ter maldições, problemas, fracasso, etc. E depois, enquanto o time chega aqui, quem se converte e anda com Deus, tem mais uma coisa, que é a proteção de Deus. Porque, por exemplo, Salmo 91 diz que aquele que habita no escondido do Altíssimo, aquele que anda com Deus, à sombra de uma omnipotente pode descansar. Deus é conosco. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não vai cair. Não é porque você é o melhor, mas é porque o melhor de todos está consigo. Então, eu exorto você a andar com Deus. Exorto você a voltar-se para Deus, a se converter a Jesus, a procurar a igreja Maná mais perto de si e passar a ser membro, a estar na Arca de Noé, protegido contra toda a sorte de problemas que está aí. E agora vou perguntar à Filipa se temos uma música apropriada. Sim, senhor. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Então, e agora vamos falar do Deus que faz milagres. Muitos de vocês telefonaram a pedir ajuda, escreveram a contar os vossos problemas e a pedir oração, mas também há muita gente que não pediu, não é? Não escreveu, mas está a pedir. Está à espera que eu ore para que você também veja que Deus o ouve. E como eu costumo dizer, Deus responde sempre. Mas, para isso eu tenho que vir com fé. É por isso que esta oração que eu costumo fazer chama-se a oração da fé. Ou seja, não é a oração de dúvida, a ver se vai dar. Eu oro por mim, a ver se vai dar. Não. A oração da fé é uma oração que é feita por alguém que tem fé. Fé em quem e em quê? Fé em Deus, em Jesus, e fé naquilo que Deus diz, nas promessas de Deus. Eu não posso pôr fé naquilo que eu acho.
naquilo que eu quero, à minha maneira. Não, tenho que pôr fé naquilo que Deus diz, Deus promete. E, portanto, a pergunta que se põe é: será que Deus quer curar os enfermos? Será que Deus quer resolver problemas? Será que Deus quer abençoar as pessoas na área financeira, etc.? Claro que sim. E a palavra de Deus é bem clara. É por esse motivo que eu escrevi este livro, Cura Divina, Como Receber e Manter. É um livro que tem muitos anos. Já tivemos montes de edições em várias línguas e tudo. Tem ajudado muita gente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu ensino, como diz aqui, como receber cura divina. Primeiro eu ensino qual é a vontade de Deus. E depois ensino como receber cura divina e como manter a sua cura. Então, a fé é eu saber qual é a vontade de Deus. E aqui sim, logo no primeiro capítulo, eu ensino isso. E digo que o diabo, ele é que é o mau. Jesus disse que ele é que vem para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A ver? Vida em abundância não é você estar doente. Não é você estar triste, abatido. Não é você ter uma família que está desunida. Não é você ter falta de dinheiro. Isto não é nenhuma vida em abundância. Isto é o oposto, não é? Uma vida de desgraça, de pobreza, de maldição. E isto é um autor, que é o diabo. Ele é que usa-se de coisas e de pessoas para provocar essas tremendas maldades na vida das pessoas. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus foi enviado por Deus, não só para nos dar vida interna, mas para nos sarar. E não só sarar, mas dar longos anos cheios de saúde. Jesus foi enviado para suprir todas as nossas necessidades, para nos ensinar o caminho certo, porque o caminho que é largo, onde cada um faz o que quer, sem consequências nenhumas, pensando que não tem consequências, tem consequências, são más. Mas o caminho de Deus é apertado e estreito, porque é a maneira de Deus. Ele é que sabe e Ele não muda. Ele é que diz como é que devemos fazer e quando fazemos, funciona. E a Bíblia diz que em Salmo 103 diz assim: é Deus que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não há nada que seja superior ao poder de Deus. Nada. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Deus é o dono, o Criador dos céus e da terra. E Ele diz que não só perdoa os nossos pecados, que isso a maior parte das pessoas já sabe, não é? Mas também sara todas as enfermidades. Depois tem outra passagem também muito importante que diz em Isaías 53 que verdadeiramente Jesus tomou sobre Ele mesmo as nossas enfermidades. Aonde? Lá na cruz. E levou as nossas dores e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando vemos aquele filme de Jesus, lá na cruz, é isso que a gente vê, não é? Um ser humano a ser castigado e humilhado de uma forma completamente desumana. Mas ele se entregou de livre vontade, porque já tinham tentado apanhá-lo muitas vezes. Mas só na hora que era a hora de Deus é que ele se, vamos dizer, deixou apanhar de propósito para ser o bode expiatório, para ser crucificado e lá na cruz receber o castigo que todos nós devíamos sofrer. E depois ele morreu. Morreu e foi parar ao inferno, que é uma espécie de prisão, que é onde nós todos devíamos ir parar. Foi lá para pagar a sentença
que nós devemos pagar, para ser o nosso substituto. E ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que traz a paz estava com ele, sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, no original diz, pelas chicoteadas que ele levou, 40 menos uma, 39. Ele pagou o preço para nos curar de toda a sorte de problemas e enfermidades. E, portanto, esta é a vontade de Deus. A ver. E agora a pergunta que se põe é: como é que eu posso ser curado? Como é que eu posso, então, fazer o pedido de Deus para me abrir um caminho que está fechado? Não há mais oportunidades. Está tudo fechado. Por causa da pandemia, muita coisa se fechou. Como é que eu posso fazer para me libertar de situações impossíveis? É voltar-se para Deus e fazer a oração da fé, que é o que eu vou fazer dentro de instantes. Nesta oração da fé, eu vou estender a mão e convido você também a estender a mão para mim, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, que é uma das formas de orar. Diz assim: não, mas estamos à distância tão grande. Pois, mas para Deus não há distância. Porque eu ponho a mão, mas Deus põe o poder. E, portanto, agora é a hora em que você vai fazer a oração da fé. Já está informado e você diz: não, eu acredito. E nesta oração você só tem que receber. Não é chorar nem pedir. Eu recebo agora a cura, que Jesus já pagou. Eu recebo agora a resolução dos problemas, porque Jesus já pagou o preço. Está pago. Só tenho que tomar posse. É isso que você vai fazer. Então, agora mesmo, estenda o seu braço sobre mim e faça a oração da fé comigo, dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus pagou o preço para me curar, resolver todos os problemas, me libertar de toda a maldição, para abrir um caminho onde não há esperança nem caminho. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura, recebo agora o teu poder, a minha libertação, a resposta à minha oração. Amém e amém. E agora, o que é que você deve fazer? Deve acreditar que não só recebeu, mas que já está curado. Ah, mas eu não sinto nada. É, só que o sistema de Deus é assim. Eu orei e Deus pôs-me uma semente de cura divina, uma semente de libertação, porque tudo funciona assim. E pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, sei lá. E esse poder vai resolver o problema, abrir a porta que está fechada, sarar a enfermidade, engolir a morte. É isso que vai acontecer. E, portanto, enquanto você não se sente curado, não se vê curado, não vê a resolução, você deve andar pela fé. E louvar a Deus que já está curado. E agora, para terminar, quero convidar você que ainda não tem Jesus Cristo a entregar a sua vida a Jesus. E por isso, baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Perdoa-me, ó Deus, eu admito. E agora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me, ó Deus, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. Procure uma igreja Maná, comece a andar na igreja, servindo a Deus, e tudo vai mudar para melhor. E porque Ele vive, pode crer que amanhã vai ser melhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive. Estou de volta e agora vamos então ficar com um testemunho, como eu disse lá no início do programa de hoje, eu falei que vocês poderiam até enviar o seu testemunho para nós contando algo de bom que Deus fez na sua vida. E agora vamos ficar então com esse testemunho que vai nos ajudar a continuarmos encorajados, não é? Firmes na palavra de Deus. E é sempre muito bom nós vermos o quanto Deus é bom em fazer muitos milagres na vida das pessoas. Vamos lá. Estamos aqui em Covilhã e a reunião acabou e agora tenho umas perguntas para fazer à nossa irmã Maria da Graça. O que é que você achou desta campanha? Boa, maravilhosa, que é sempre bom estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e na presença do apóstolo também, é bom. Como é que você veio a Jesus? Como é que conheceu? Como eu vi Jesus, foi simples, foram falando de Jesus, foram falando da palavra e depois ajudarem-me a entrar, a vir à igreja, a receber Jesus como meu Senhor e Salvador e por aí fora. É muito importante nós acompanharmos as pessoas e falarmos de Jesus, assim como nós vimos nesse testemunho, porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E falando em falar de Jesus, nós temos que falar de Jesus não só para os adultos, mas também para as crianças, sabiam? Pois é, nós temos uma forma de chegar até as crianças, que é a Curiacos Kids. Curiacos Kids é uma plataforma que nós temos, assim, 24 horas por dia, conteúdos exclusivo para as crianças. Então é de extrema importância você dar esses conteúdos para a sua criança e, de repente, se você é pai ou mãe e conhece até outros pais da escola do seu filho, pode também falar da Curiacos Kids. É uma forma de evangelizar. Vamos lá ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Então já sabe, acesse o site da Curiacos Kids, entra aí, se você tá com o seu filho do lado, coloca agora mesmo os desenhos da Curiacos Kids para ele assistir, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem, seja para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu afilhado, ou apenas a criança que você está tomando conta, quem sabe neste momento, coloca a Curiacos Kids para ela assistir. E não se esqueça de falar também para outros pais que têm ali os seus filhos, assistir muitas vezes conteúdos que não influenciam as nossas crianças nos caminhos de Deus. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo, porque ferramentas não faltam. E outra ferramenta para você usar para falar de Jesus é através da música. Sabia disso? Pois é, nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical, e lá nós temos diversas bandas que inclusive estão espalhadas por várias partes do mundo. Aproveito este momento para mandar um grande abraço para todas essas bandas que nos acompanham de vários lugares, e um abraço também para você que nos acompanha e está aí longe, talvez, de Portugal. Sinta-se então abraçado. É um grande prazer ter vocês conosco. Então você pode entrar no site da Curiacos Music e acessar lá, ver todas as bandas, os artistas e também ter acesso às músicas. Temos vários estilos musicais, desde músicas mais calmas até músicas mais agitadas para quem gosta de abanar o capacete, né? Para quem gosta de remexer os esqueletos. Olha, opção é o que não falta. Então entra lá no site da Curiacos Music. Vamos ver. A
Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E já que estamos nesse clima de música, vamos agora ficar com um videoclipe da banda Feedback, que pertence então a Curiacos Music. Vamos lá, se ouvir a voz do Senhor. Exaltará sobre as nações, bênçãos virão e te alcançarão. Ele te livrará das maldições. Bendito o teu fruto e a tua criação. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, 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 Ele sempre mandará que a bênção esteja contigo, a obra das tuas mãos abençoará, para que em tudo sejas bendito. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor,
se ouvires a voz do Senhor. E daqui eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o programa de hoje. E já sabe, te esperamos no próximo Basta Crer. Tchau, tchau. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Com fé, olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar.